Eu nunca tinha ouvido falar isso. Você tomou anestesia. Sim. Apagou. Paguei. Geral. Geral. A sua consciência foi parar em outro local. Eu inteira, né? O meu não, digo a sua consciência porque o seu corpo físico ficou, né? Então, assim, o seu corpo físico estava aqui. Sim. A sua consciência foi parar em outro local. Você plasmou ali o seu corpo físico nesse local. E você observou ali como se fosse o que aparenta ser um hospital espiritual, né? Dentro de um túnel, enfim. Uma enfermaria, né? E caminhou até por esse túnel, até encontrar um túnel que parecia ser maior ainda. Teve um certo receio, sabe que não podia entrar lá. Preferiu segurar. Exato. Enquanto isso, o que acontecia aqui na Terra? Para mim, eu não fiquei sabendo de tudo isso depois. O que aconteceu foi que quando uma enfermeira me levou para o quarto onde a minha mãe estava hospitalizada, o meu pai tinha passado o dia todo com a minha mãe, pensando que eu, que estava na sala de observação ali, ele não sabia, pensando que eu estava no jornal trabalhando, né? Então, quando aquela enfermeira veio para o quarto e me colocou na cama, o meu pai disse: mas a minha filha, ela estava onde, a minha filha? O que aconteceu? Aí a enfermeira relatou para ela que o plantão da manhã no hospital não sabia que caso era aquele, o pessoal da tarde também não sabia quem era aquela moça ali naquela maca, eles não tinham deixado prontuário nenhum sobre o assunto, porque segundo eles eu iria em 15 minutos acordar na observação e ir embora pro quarto da minha mãe. Bom, então 11h30 eu cheguei nesse quarto onde estava o meu pai. Tá, você foi fazer o implante do DIU, era 10h30? 10h30 da manhã. Da manhã. No máximo. E 11h30 da noite, isso? Da noite. Essa enfermeira conseguiu... Você ficou 13 horas ali praticamente à deriva. E ninguém sabendo porque não havia um prontuário, ninguém sabe. Deixa ela aí, né? Poxa. Ela tá em observação, deixa ela aí. Mas chegou dizem... Aí, então, depois eu perguntei pro meu pai. Pai, aquela enfermeira que me trouxe aqui disse o que para você? Porque eu, até então, não estava sabendo nada do que tinha acontecido comigo, né? Disse: pai, aquela enfermeira que me trouxe aqui disse o que para você? Aí ele disse assim: é isso que eu acabei de te contar, minha filha, que você estava na observação sem uma indicação e ninguém sabia o que fazer, até que um dos enfermeiros da noite disse: mas eu conheço essa moça é filha daquela senhora que está hospitalizada no quarto tal. Então vamos levar ela para o quarto. E foi quando me levaram e contaram para o meu pai, né? E você desacordada? Eu desacordada. Porra, 15 minutos longo. Que isso? Eu desacordada. Mas em seguida... Foi 15 horas que deixa eu falar. Mas em seguida, uma coisa bastante interessante também. Eu desacordada cheguei. A enfermeira foi embora e eu acordei. Em seguida eu acordei e percebi que pelos meus pés entrou uma complementação do meu corpo. E eu então sosseguei, porque era muita coisa, muita informação, onde eu estava, o que me aconteceu. Aí eu tranquilizei. Foi quando eu desci da cama sem nenhuma dor, não tinha nada de diferente no meu corpo, a não ser que lá na IQM eu estava usando uma roupa que nunca foi minha, porque quando eu estava na sala ginecológica do médico, eu estava usando aquele avental. Então eu não apareci na IQM de avental, eu apareci com uma roupa, mas uma roupa que nunca foi minha. Era uma saia plissada, que estava até grande em mim, assim, dobraram na cintura, e uma camisa que não conhecia. Quer dizer, então esse também é um episódio muito interessante, isso. Que roupa é essa? De onde? Que é isso?
Entendi. Você, dentro até a pergunta do Leandro Léo aqui, ele pergunta sobre contatos na EQM, né? Como? Se você teve algum contato na EQM, sobre a visualização específica, essa dimensão que você tava, e se você só ficou nesse túnel. Eu só fiquei nesse túnel e não tive contato com ninguém. Ninguém falou comigo, ninguém nem me via, porque eles estavam voltados para a parede onde estava a cabeça do convalescente. Sim. Que estava ali. Mas você ficou 13 horas ali, vamos dizer, desacordada. Não sei se eu fiquei 13 horas, eu tô dizendo... desacordada. Na observação do hospital. Quanto tempo pareceu que você ficou nesse outro plano? Como? Pra você. Tempo, mais ou menos. A sua sensação de tempo ali. Foi bem menor. Foi o tempo de eu dizer, ninguém veio me atender. Eu devo ter ficado ali naquele túnel, naquela angústia tremenda. Eu devo ter ficado 40 minutos, 1 hora. Nada mais do que isso. E sem ninguém... Ninguém. Mas você tentava puxar contato com alguém? Não, eles não me viam. E não me ouviam. Mas pra senhora descobrir que eles não te viam, a senhora tentou então falar com algum deles, ou não? Não, a posição que eles estavam. Eles estavam de costas pé, pra você. De costas para mim, amparando uma pessoa deitada na maca que eu também não via. Não tinha ninguém além dos enfermeiros e os pacientes? Ninguém além dos enfermeiros. Um túnel ocupado com esse atendimento individual em macas. E foi quando então eu caminhei desesperada. Eu disse, não, eu vou até o fim desse túnel, porque é possível que alguém, que tenha algum lugar para eu sair, ou pela direita, pela esquerda, porque eu estou sendo informada de que eu vou sair daqui. Quer dizer, eu tinha uma certeza absoluta que eu sairia, que eu iria voltar e que eu estava aguardando não sei o que. Era isso que eu cobrava. Por favor, resolvam o meu caso, né? Mas no teu caso clínico, o que aconteceu? A senhora teve alguma parada cardíaca, alguma coisa? O que aconteceu? Olha, em seguida eu perdi a minha mãe. E eu nem me lembrava de nada disso que tinha acontecido. Porque, você concorda comigo? A atenção se voltou por causa da sua mãe. Episódio grudado um com o outro. Aconteceu isso hoje, dali 2 dias eu tô no velório da minha mãe. Quer dizer, e a mudança de vida total. Então, realmente, qual foi a tua pergunta mesmo? Se no seu quadro clínico, se quando aconteceu a anestesia e a senhora apagou, que a senhora teve esse deslocamento mesmo, né? Teve alguma parada cardíaca, alguma coisa que aconteceu? Algo que eu venha grave? A saber ali no hospital, você disse? O que o hospital teria respondido? Não, eu não voltei para esse hospital porque para querer saber desse assunto, porque isso eu nem sabia que existia. Eu achei que podia ser o quê, meu Deus, o que tinha naquela anestesia. E conforme eu estava te falando anteriormente aqui, nos comentários abaixo da minha EQM apareceu uma anestesista mulher que disse, Dona Yara, estas anestesias que vão te fazer acordar em pouquíssimo tempo costumam ser as mais perigosas. Quer dizer, eu também desconhecia isso. Eu nem me lembrei que tomei anestesia. Foi um episódio que passou. Você sabe quando eu fui saber disso? Quando eu me dei conta de que passei por uma EQM? Muitos anos atrás, assistindo o Fantástico, eu vi uma senhora declarando o que aconteceu com ela e a Globo colocou figuras ali mostrando aquilo que ela falava. Eu disse, gente, foi nesse túnel que eu estive. E aí veio toda aquela lembrança que... Até então, eu iria contar para alguém, eu iria dizer o quê? Eu apareci num corredor, eu não tinha nem como contar essa história por causa eu nunca tinha ouvido falar em EQM na vida. Então, nesse dia, eu falei, nossa, foi esse o túnel que eu estive?
Eu estive aí, era assim. Bom, aí então eu me dei conta de forma melhor ainda quando conheci o canal do Carlos Mendes, que é o Afinal o que Somos Nós, onde eu vi depoimentos, mas completamente diferentes, né? Porque então, quando eu vim dar conta de que isso